Oi, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu de novo aqui trazendo mais uma receita de dar água na boca. Não pulem o vídeo, assistam até o final e já deixem o like. Vai que vocês saem sem deixar o like e acabem esquecendo. Receita na descrição do vídeo, tudo bem detalhado para vocês. Fiquem ligados que o vídeo já vai começar. Nós vamos fazer a massa primeiro. Na batedeira nós vamos colocar 4 ovos e bater bem. E assim que tiver batido e os ovos crescido um pouco, nós vamos adicionar 2 xícaras de açúcar refinado, peneirado aos poucos enquanto bate. Agora vamos colocar 360 ml de água intercalando com 1 xícara de chocolate em pó 50%. Pode ser cacau também. E bate intercalando até finalizar. Vamos acrescentar também 3/4 de xícara de óleo e bate mais um pouco. E esse óleo ele pode ser misturado naquela água que a gente colocou, mas eu esqueci de misturar, então eu tô colocando agora, mas não interfere também no resultado da massa. Vamos adicionar a farinha aos poucos até finalizar. São 2,5 xícaras de farinha de trigo sem fermento peneirada. Por último, 1 colher de sopa de fermento em pó. Eu pré-aqueci meu forno a 180 graus e eu vou levar a minha massa para assar numa forma de 25 centímetros. Para o nosso recheio, vamos precisar de 500 gramas de chocolate meio amargo. Eu derreti o meu em banho-maria, mas você pode derreter também no micro-ondas de 30 em 30 segundos, misturando sempre. E eu vou adicionar 300 gramas de creme de leite e misturar. Na batedeira eu vou colocar 400 ml de chantilly bem gelado com 2 colheres de sopa de chocolate em pó, 50%. Conforme eu fui batendo, eu quis colocar mais 1 colher, eu achei que o chantilly estava muito clarinho e no total então foram 3 colheres de chocolate em pó. O chantilly ele está pronto quando você levanta o batedor e ele fica aquele buraco no meio. E agora vamos adicionar a nossa ganache, misturar aos poucos. Parece muito recheio, mas ele perde um pouco de volume depois. Gente, esse é o melhor mousse de chocolate que vocês vão comer na vida. A massa já está fria, eu vou retirar o papel manteiga que eu usei para untar e depois eu vou cortar o bolo em 3 fatias. Tomem bastante cuidado com essa massa porque ela quebra muito fácil. Montar o bolo é fácil, coloquem um plástico no fundo da forma para ajudar a desenformar depois e eu vou umedecer o bolo com uma calda de água e leite condensado. Esse bolo vai ter 2 camadas de recheio.
fechem e levem para a geladeira por no mínimo 6 horas. E quando passar esse tempo, faz a ganache para cobrir. Aqui eu vou usar mais 500 gramas de chocolate meio amargo e 2 caixinhas de creme de leite até que ele fique bem fluido. Se você quiser uma cobertura brilhante e lisinha, coe o ganache, assim qualquer pedacinho de chocolate que sobrou não vai estragar sua decoração. Com o nosso bolo bem gelado, vamos colocar ele num prato e eu vou decorar em cima de outra forma para que, se cair ganache e o confeito, depois eu posso reaproveitar. Despeje uma parte da sua ganache em cima e alise essa primeira camada da melhor forma possível. E leve para a geladeira para que esse ganache fique mais geladinho para segurar a próxima camada. E se você quiser uma ganache mais molinha, é só acrescentar mais creme de leite. Como o meu bolo ficou na geladeira um tempo, a minha ganache começou a ficar um pouquinho mais dura e eu tive que colocar mais creme de leite para ficar mais molinha. E eu vou decorar a lateral com um confeito delicioso e eu coloquei logo após passar a espátula para não correr o risco da ganache endurecer e depois não grudar. Finalize essa parte e leve novamente para a geladeira. Bolo pronto e a ganache já está firme para a gente finalizar. Eu levei um pouco da minha ganache para a geladeira e consegui fazer uma ganache em ponto de bico para decoração. A ganache na geladeira ela começa a endurecer muito rápido, então de vez em quando eu misturo e assim ela vai endurecendo até chegar no ponto de bico. Se endurecer muito, basta colocar um pouquinho de creme de leite. E eu também vou colocar cerejas para dar uma cor para esse bolo. E agora é só partir e se deliciar. E é um bolo mais trabalhoso, gente, mas a recompensa é incomparável. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Mais uma vez eu peço para vocês deixarem o like. Não vale fechar o vídeo sem deixar o like. Esse bolo ficou muito bom. E se você não é inscrito, se inscreva agora, mas ative o sininho para receber as notificações das nossas receitas. Nos segue lá no Instagram flordefarinha.canal, onde a gente coloca sempre as nossas novidades. E a gente se vê em breve. Até mais, pessoal!